Na aula anterior, nós vimos as ideias principais dos parâmetros curriculares nacionais, um documento do Ministério da Educação orientando o ensino de todas as disciplinas, e abordamos os aspectos principais do ensino da matemática e falamos muito sobre a importância da problematização, da resolução de problema como start inicial da sua aula. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a resolução de problemas no ensino da matemática. Eu quero mencionar inicialmente nessa aula sobre problemas matemáticos o que o PNAE, é o Plano Nacional de Alfabetização para a Idade Certa, o governo elaborou dentro deste plano um programa de orientação e formação aos professores. Esse material está disponível gratuitamente na internet, em PDF, acho que são 7, 8 volumes. Inclusive eu tenho aqui, já quero logo em seguida mostrar para vocês alguns jogos elaborados a partir do caderno 8, oitavo caderno. Eu quero mostrar para vocês o que esse PNAE, o material que saiu agora em 2014, fala sobre a resolução de problemas. Eu quero ler para vocês. Um problema não é um exercício ao qual o aluno aplica de forma quase mecânica uma fórmula ou um processo operatório. E eu coloquei em vermelho para exatamente destacar, só há problema quando o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão proposta e a estruturar a situação que lhe foi apresentada. Ele vai precisar parar, pensar e estabelecer estratégia. Aquele problema que a gente dá para o aluno, ele leu, responde na hora, rapidamente, às vezes é simplesmente exercício de fixação do algoritmo que você ensinou, né? Esta afirmação evidencia que problemas matemáticos em que o aluno não precise pensar matematicamente e desenvolver estratégias de resolução, ou seja, não precise identificar o conceito matemático que o resolve, transforma-se em simples exercício, ou seja, apenas fazer contas com uma historinha em cima. Eu diria uma historinha às vezes até banal. Maria tinha tantas bolinhas, perdeu tantos, quanto ficou? Pega o primeiro, subtração lá. Isso não é problema, é exercício de fixação de algoritmo. Eu aproveito a oportunidade para perguntar para você, o que você tem feito ao fazer o seu planejamento? Planejado para a sua sala de aula são exercícios com alguma historinha ali para fixar o algoritmo que você acabou de ensinar? Ou são realmente problemas desafiadores? Essa questão é tão séria, porque eu vou contar um exemplo de uma situação que eu vivi numa escola. Nós demos alguns problemas matemáticos um pouco diferentes desse usual, desse convencional, faltando o elemento da transformação, né? Não o último, porque esse mais esse igual a esse. Eu sempre geralmente pergunto o último, ou esse tirou esse valor e ficou tanto. Não era esse problema convencional, mas o problema é que faltava um dado. Eu não me lembro se era o dado inicial ou o dado intermediário ali, a transformação, bem no meio do problema. Na sala de segundo ano, a gente distribuiu um probleminha diferente para cada um, não é desses normais, e aí quando eu terminei e peguei o problema da criança, era uma situação de subtração, eu estranhei que ele colocou uma multiplicação, e deu um número muito maior do que deveria dar naquele resultado. E eu perguntei para ele, me lembro, ele estava sentado lá no fundo, eu perguntei, fulano, não lembro o nome dele, por que você fez essa operação aqui? Olha a resposta dele, porque estas são as continhas que nós estamos aprendendo essa semana. Quer dizer, ele nem pensou na ideia que o problema trazia. Ele pegou o primeiro número, pegou o segundo e usou o sinal da operação de multiplicação porque era o conteúdo da semana. Percebe que nem o pensar ali ele fez. Porque para esse aluno ainda, problema é para colocar em prática a operação, o algoritmo que ele acabou de aprender. Por isso eu gostei desse trecho e destaquei para vocês, né? É importante a gente refletir sobre isso. O que será que nas nossas aulas nós temos enfatizado? Problema só é problema quando é preciso parar para estabelecer uma estratégia. Quando é fácil demais, deixa de ser um problema matemático, um desafio matemático. O aluno até perde o interesse, não é mesmo? Então, eu queria fazer uma pergunta. Quando que o problema proposto é um problema de verdade? Esse problema aqui, para um aluno de primeiro ano e segundo, pode ser simplesmente um exercício banal.
né? Carlos levou 5 carrinhos para a escola, mas perdeu 3. Com quantos carrinhos ele voltou para casa? Mas para uma criança da educação infantil de 4 anos pode ser um desafio. Então, o mesmo problema, dependendo para onde você o aplica, ele pode ser um exercício ou um problema. É problema para a educação infantil, porque veja a estratégia que a criança utilizou em desenhar os carrinhos, né? O que perdeu, a forma como ela pensou, é um desafio para essa criança, mas não é para uma outra série. Pozo fala que deve exigir o problema, a elaboração de um esquema e levar o aluno a buscar os conceitos construídos para resolvê-lo. Por isso, é um problema para uma criança de 4 anos, mas não é para uma criança maior. Vamos ver o que estes autores falam sobre o que é problema matemático? Só há problema se houver uma dificuldade para o aluno resolver determinada situação. Havendo uma ideia de obstáculo a ser superado. Não tem dificuldade, não tem desafio, não é um problema. Já Dante diz, problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para a situação. Necessariamente não precisa ter nem números, né? Eu quero propor um problema para vocês, e aqui eu envolvo vocês que estão aqui me assistindo também, se souber o resultado, pode me ajudar, porque aí eu vou passar rapidinho a segunda tela. Talvez eu deixe o desafio para você ver depois a segunda tela, ou estiver assistindo isso no ambiente virtual, para você descobrir. É muito interessante esse problema. Um homem que pesa 100 quilos e seus 2 filhos precisam atravessar um rio, né? Um pesa 40 e o outro 60. O único barco disponível só pode carregar até 100 quilos de cada vez. E o que vai é o motorista, né? Do piloto lá do barco. O único barco disponível só pode carregar até 100 quilos de cada vez. Como eles poderão chegar à margem? Quer dizer, não posso dar todo o tempo para você responder, mas vou deixar você curioso para você assistir esta aula e responder em seguida. Não vou dar a resposta agora, que é muito interessante essa resposta. Eu vou passar rapidinho. É um desafio, porque não é tão fácil como você imagina. Tem uma ideia aí por trás que você precisa... Tô achando que eu vou ter que responder, que senão vai perder a graça para você. Esse eu vou entregar, o próximo não, tá? Olha aqui. Vão os 2 filhos, atravessam. 40 e 60 somos 100, ok? Um deles fica e o outro volta dirigindo a canoa. Pega o pai, põe o pai, e o pai vai sozinho, porque o pai já tem 100 quilos, ninguém pode ir junto com ele. E aí, quem é que volta para o outro pegar a canoa? Aquele que ficou. Quando aquele que ficou, não sei se é o de 40 ou de 60 quilos, volta, os 2 podem ir juntos e somam 100 quilos e chegaram. É um desafio? Não sei se você pensou assim. Eu não consegui, eu tive que saber ler a resposta para poder resolver. Eu não tinha essa ideia. É um desafio matemático. Você soma 60 com 40 para dar 100, mas também ele é um problema de estratégico, necessariamente. Nem todo problema precisa ter números, né? Como é esse exemplo aqui que eu quero dar para você? Itacarambi fala que a situação problema pode ser quantitativa ou não. Esse é um problema, que é um problema, mas não precisa ter necessariamente operações. Eu vou ler, mas esse eu não vou dar resposta, porque esse é mais longo e demorado. E ele é uma ficção, e ele diz o seguinte: na época em que os bichos falavam, numa floresta vivia a Dona Onça e a Dona Hiena, comadres inseparáveis, com características peculiares. Dona Hiena mente à segunda-feira, às terças e às quartas-feiras. Dona Onça mente às quintas, às sextas e aos sábados. Nos dias que elas não mentem, claro que elas dizem a verdade. Certa vez, no encontro, Dona Hiena e Dona Onça conversavam. Olá, Dona Onça, ontem eu menti, disse a Dona Hiena. Olá, Dona Hiena, eu também menti ontem, retrucou Dona Onça. Em que dia aconteceu esse encontro? Porque tem dias específicos que umas mentem e falam a verdade. Gente, tem que fazer um esquema. Eu vou passar rapidinho porque isso fica para depois, ok? Tem aqui rapidinho o esquema e aí as possibilidades e tem a resposta do dia da semana que elas realmente estavam naquele dia, qual que era o dia da semana, né? Bom, agora o que os parâmetros curriculares falam sobre a resolução de problemas? Vamos ver? Eles tratam a resolução de problemas como um eixo norteador. Imagina assim, colunas, assim, a coluna cervical de uma pessoa, que sustenta a estrutura óssea, os músculos e a pessoa. É isso que é o problema para a matemática. Um eixo norteador do trabalho matemático, desde que o problema seja o ponto de partida, não vindo depois, para fixar exercícios pré-estabelecidos.
Vou ler de novo. Parâmetros curriculares nacionais trata a resolução de problemas como eixo norteador do trabalho matemático, desde que o problema seja o ponto de partida da atividade proposta e seja trabalhado conceitos não de forma mecânica, mas a partir de campo de conceitos. Nós vamos falar isso numa das aulas. A teoria dos campos conceituais, construído pelo aluno anteriormente. E assim, esse aluno poderá aprender conceitos, procedimentos e apresentar atitudes matemáticas. Está escrito na página 43. O que eu gostaria de destacar a vocês? Desde a década de 90 é que os pesquisadores vêm enfatizando a importância da resolução de problemas, do cálculo mental, da estimativa. Vejam que os parâmetros curriculares nacionais brasileiros foram escritos em 97 para 98, publicados em 98. Quantos anos faz que isso tudo aconteceu? Mais ou menos o quê? De 90 que começaram a ter essas mudanças até hoje, mais ou menos 25 anos. Percebe como está o ensino de matemática no Brasil e na sua sala de aula? 25 anos já se fala que o centro do ensino da matemática deve partir a partir de resolução de problemas. Como está o seu ensino? Como está? Veja pelo caderno dos alunos, pela sua prova, pelo tempo que você gasta ou ensinando algoritmo, escrito no papel, e não considerando possivelmente estimativa cálculo mental ou não propondo resolução de problemas. Faz um balanço do tempo que você gasta no seu planejamento, que você vai verificar na sua didática, no dia a dia, o que está valorizando, o que está sendo pedido que os professores façam há 25 anos atrás. Como está a rede adventista, como está o seu trabalho, como está o nosso trabalho. Tipos de problemas. Existe o problema padrão, convencional, trivial, né? Aqueles que basta você olhar o enunciado, você já sabe o resultado. Né? Que você já vê a operação pelas próprias palavras que ele deduz ali, aquele problema básico, né? Ele tem algumas características que eu já mencionei, ele é proposto depois, de forma tradicional, ensinar o algoritmo para fixação daquilo. Não é significativo, as frases são curtas sem significado, tinha isso, perdeu isso, ficou com quanto. A estrutura da frase é curta, eu já falei. A forma como são apresentados induz a criança a pensar logo na continha. E existe aquela eterna pergunta, professora, que continha eu faço? A gente fica até triste com uma pergunta dessa, né? Se realmente o aluno e a sua família entender o ensino da matemática, não é essa pergunta que o aluno vai fazer depois de você apresentar um programa. Não é que continha eu vou colocar. Às vezes a gente não trabalha assim, mas o pai e a mãe faz assim em casa, né? E ele vem com essa pergunta. Não exige uma única estratégia, tem vários jeitos de fazer e precisam ser contemplados, né? E esse problema tem uma única solução aritmética. Não deve ser assim. Não, um problema não deve exigir uma única estratégia, nem ter uma única solução. Existe outro tipo de problema, que é o problema processo, não convencional, o heurístico. Esse tipo de problema é um problema desafiador. Eu quero dar o exemplo em seguida, porque a solução básica não está no enunciado, com que eu tenho num dos materiais que eu peguei, foi do Gestar, eu quero apresentar esse livro, inclusive, para vocês. Esse material, há pouco tempo, estava disponível na internet, eu não sei se está ainda, né? Mas tem download, nós podemos disponibilizar também no Moodle para vocês. São, acho que, 7 ou 8 volumes também. Material muito bom de formação. Esses problemas que eu falei anteriormente, eu peguei desse material aqui, pelo menos um deles. Esse também está constando nesse material aqui também. Há 3 caixas separadas de igual tamanho, dentro de cada caixa 2 caixas pequenas e dentro dessas mais 4 caixas menores. Quantas caixas tem ao todo? Né? Você lendo devagar, esse é um problema que você vai ter que resolver por desenho, por gráfico. Né? Gráfico não, uma representação. Ou mentalmente, se você tem muita facilidade com o pensamento lógico matemático. Não vamos discutir porque não temos tempo, mas esse é um problema chamado heurístico, né? Um problema que tem outro nome também, não convencional, né? Necessariamente, não pode-se utilizar os números aqui da resposta, mas você pode tentar fazer antes de ver a resposta. Existem problemas também de lógica e tem alguns desafios, esse de quebra-cabeça de lógica, que depende às vezes de uma sacada sua do seu pensamento. Necessariamente você nem sempre precisa ser excelente em matemática para acertar. Às vezes você teve um olhar diferente e resolveu, né? Um golpe de sorte, como é que fala o autor. E esse é muito interessante. Eu vou resumir esse problema, porque ele é um pouquinho longo para ser lido. Vamos imaginar que você foi condenado, vai cumprir 20 anos de cadeia
E todo dia do Natal, o governante lá da sua região que você mora, ele chama todos os condenados, você é um deles, e lhe dá 2 papeizinhos para você, né, abrir. Um está escrito vida, o outro está escrito morte. E aí você vai tirar um deles para ver se você vai ganhar a liberdade ou você vai ser morto. E aí você tem que arriscar se você aceitou na proposta. E você aceitou porque você vê que tem uma certa chance de você tirar, né, o vida e ser liberto e ficar com a sua família. E lá no dia anterior, um dia antes do Natal, você chega, todo mundo reunido, e alguém cochicha. Na hora que você vai tirar o papelzinho do seu ouvido, alguém cochicha no seu ouvido e diz o seguinte: até agora, todos que tiraram esse papelzinho foram mortos. E a gente suspeita que o juiz que escreve o papelzinho e que coloca aí, escreve os 2 morte. Mas em nenhum momento você pode demonstrar que você desconfia que os 2 papelzinhos estejam ali, morte e morte. Você tem que dar um jeito se você quer ser livre. Como é que você resolveria esse problema? Esse é um problema de lógica. Como que você resolveria? Alguém daqui tem uma ideia? Daria para escolher o primeiro, deixar do lado, pegar o segundo e dizer, esse aqui é o que eu não escolho. Você até teve uma boa saída. Pega os 2, abre, né? Mas não sei se você abriria antes. Não abre o primeiro. Não abre. Abre o primeiro? Não. Não abre. Abre o primeiro, esse aqui é o que eu escolho. Esse é o que eu escolho, esse é o que não. Mas o que isso vai lhe ajudar, se você não pode abrir ele, não pode desconfiar que ali não está escrito que você não escolheu, porque quando você abrir esse aqui, está escrito morte. E se você disser, não, gente, mas então abre esse para ver se está vida, você já está demonstrando que desconfia do juiz, porque você quer conferir. Você tem que mostrar que você acredita nele. Nenhum momento de conferência tem que ter. Então, nesse momento, vai ter que conferir. E aí mostra que você tem uma certa insegurança sobre o outro. Você não aceitou a pena de morte que está ali. Alguém tem uma outra ideia? Você que está aí assistindo tem já a sua ideia? Eu não consegui, nunca. Eu não tenho esse golpe de sorte, não. Vamos ver a resposta? Olha o que a pessoa que tem esse problema lá na internet que eu peguei fez. Ela disse o seguinte: eu pegaria um dos 2, comeria, engoliria e gritaria. Não, gritaria primeiro vida e comeria e engoliria. Porque no outro estaria o quê? Morte. Porque se os 2 têm morte, você grita, lê, faz de conta que lê, grita vida, engole, mastiga e engole. Então ninguém vai poder dizer que aquilo que você engoliu é o de poderia estar morte. Porque o outro vai estar morte, porque disseram que ele coloca a morte nos 2 para ninguém ser livre, né? E aí ninguém poderia fazer o quê? Desconfiar do juiz ali presente. Não, gente, mas ali como é que está? Não, então está desconfiando que o juiz passou a perna no condenado. Interessante, né, esse problema? Gente, que tal você, todo final de semana, fazer um caderno, combine com seus colegas da sua região, um arquivo só de problemas de lógica, de desafio, quebra-cabeça, vocês trocam essa ideia e aí você coloca 1 ou 2, 3 problemas para os alunos resolverem com as famílias. Que vantagens, né? Eles vão interagir com a família, vão desafiá-los, desenvolvê-los e vão estar aí tendo um momento em família também, né? Bom, o próximo problema matemático, que é o problema de aplicação, eu quero dar um exemplo desse problema, a gente faz na próxima aula, né? Então agora nós trabalhamos 2 tipos de problema, o convencional, o tradicional, o heurístico, e o próximo problema a gente fala na próxima aula que nós vamos ter em seguida.